eu gosto sempre de começar a nossa live com um cronograma. Como é que vai ser a live hoje? Vou falar brevemente, enquanto as pessoas estão entrando, sobre oportunidades no mercado de regularização. Vamos falar também, isso aqui é um bônus que eu estou trazendo para vocês, sobre a prorrogação do prazo para certificação do gel à luz desse último decreto. Decreto recente, da semana retrasada, passada, que está aí mexendo com o mercado de certificação e de georreferenciamento. E depois eu vou apresentar para você que está aqui a formação Regulariza Rural, que é o nosso curso certificado pelo MEC, que está formando milhares de profissionais para atuarem com regularização de áreas rurais em todo o Brasil. Nós temos mais de 1.500 alunos que estão situados em diferentes estados do nosso Brasilzão, tá bom? Então depois eu vou explicar como é que funciona a formação, para quem é a formação, quais são os pilares, e aí vamos dar os entregáveis da Black Friday, que estão, meus amigos, imperdíveis. A oferta que a gente vai fazer hoje ao final da live, ela está simplesmente imperdível. Agora preste atenção aqui em mim, isso que eu vou falar é muito importante. Está tendo muitos golpes no mercado. E esses golpes não estão só acontecendo com infoprodutores de produtos e cursos jurídicos, em todo o mercado. Então fica aqui essa importante orientação para você que está na live. Não vamos fazer nenhuma oferta antes do final dessa live. Se por acaso chegar para você algum link com um desconto, com link de pagamento, não compre. A oferta vai ser feita ao final da live. Eu vou mandar para vocês um link que vai sair daqui, do YouTube, para vocês clicarem com o QR Code, tá bom? Vamos fazer esse combinado, turma? Vamos lá? Ó, a Milton colocou ali, ó, provimento 195 do CNJ, vamos falar sobre isso também. Itamar botou, concordo plenamente com a senhora, doutora Priscila, a prática é fundamental. E é isso aí, Itamar. Na Regulariza Rural, o nosso compromisso é com a prática. Vamos falar sobre o provimento 195 também, tá bom? Não tá aqui, mas a gente fala para atender vocês, tá bom? Ao final, a gente vai abrir as inscrições, somente ao final. Então, atentos, não caiam em golpes, porque os golpistas estão cada vez pior. Eles vão traquinando ali, pegam as listas, vão mandando mensagem. Então, não caiam em golpes, o link eu vou soltar para vocês aqui ao final, tá bom? Vamos evoluir aqui. Quais são as oportunidades? Vou trazer para vocês um panorama geral. Por que eu gosto de fazer isso sempre quando a gente vai fazer uma live? Para que vocês tenham o conhecimento das oportunidades que estão aí, ó, na sua mesa, na sua frente e que você talvez não esteja aproveitando. Mas que certamente, depois dessa live, você vai virar a chave, vai dar o próximo passo para dar um upgrade aí na sua carreira profissional, tá bom? Então vamos falar agora sobre as oportunidades no mercado de regularização de áreas rurais, que é o que o nosso curso, a formação Regulariza Rural, se propõe a treinar profissionais para atuarem nesse mercado. Primeiro ponto que a gente tem que saber é que vivemos em um país em que mais da metade da extensão é rural. Isso é fato. Então, mas tem muita área urbana? Tem muita área urbana. Na área urbana tem mais imóveis do que na área rural? Tem mais imóveis do que na área rural. Mas também tem muito mais profissionais para assessorarem e atenderem nas demandas de regularização. Então, o que eu quero que vocês tenham esse olhar hoje? Existe muita oportunidade. A oportunidade está aí, são mais de 700 milhões de hectares. Mais de 10 milhões de imóveis rurais, dos quais a gente estima que mais da metade estão com algum tipo de irregularidade, seja imobiliária, seja cadastral, seja fiscal ou ambiental. E hoje a gente vai esmiuçar esse panorama 360 do imóvel rural. Olha aqui, quando a gente traz para esse mapa do Brasil, e isso também é um ponto que chama muita atenção. Quando a gente fala de área rural, qual é a sensação que a gente tem? A gente pensa muito o que é no Centro-Oeste, né? A gente pensa muito Mato Grosso, a gente pensa muito Goiás, Mato Grosso do Sul, Amazonas. Só que quando a gente pega o histórico por quantidade de imóveis, no Centro-Oeste e no Norte, de fato, a gente tem áreas maiores, né? Fazendas mais extensas. Só que quando a gente pega essa estatística, esse dado aqui, olha que curioso.
O Nordeste é a região do país que concentra a maior quantidade de imóveis rurais. E eu vi hoje aqui muita gente do Nordeste, Pernambuco, Rio Grande do Norte, vi gente também da Bahia. Existem muitas oportunidades para atuar com regularização de imóveis rurais no Nordeste. Quando a gente pega ali, ó, 26% dos imóveis rurais do país se situam no Sul, meus amigos. Rio Grande do Sul, quem é do Rio Grande do Sul? Eu tenho muito aluno do Rio Grande do Sul. É muita oportunidade no Sul e poucos profissionais para atuarem nessa área. Vamos fornecer os slides sim, tá, Giba? Fica tranquilo, meu amigo. Manda, compartilha essa live que a gente está chegando na hora aqui do georreferenciamento. Eu quero a live cheia, hein, meus amigos? Vamos lá. Sudeste, que é aqui minha região, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, 24% dos imóveis rurais. Quando você vai para o norte, ó, aquilo que eu falei, né? O norte, 10% dos imóveis rurais e no centro-oeste, 7,3%. Aqui, meus amigos, eu não estou falando de extensão, eu estou falando de quantidade. E a gente, como profissional, quer o quê? Quantidade de profissionais de quantidade de propriedades para nós profissionais regularizarmos. Ó, Karina botou aqui, verdade, sou do Rio Grande do Sul. Tá bom? Então tem muita oportunidade no nosso Brasil inteiro. E aqui eu trouxe para vocês os 3 estados com a maior quantidade de imóveis rurais. Número 1 do país, olha que curioso, Minas Gerais. Minas Gerais detém cerca de 15% dos imóveis rurais do país. Se você está em Minas Gerais e se você quer atuar com regularização de áreas rurais, esse é o estado. Interior de Minas, sul de Minas, norte de Minas, tem muita área rural, tem muita fazenda precisando de um profissional para regularizar. Segundo estado do país com a maior quantidade, não estou falando de extensão de novo, estou falando de quantidade, Bahia. Bahia detém 12% dos imóveis rurais do país. Se você é baiano e você não está atuando com regularização de imóveis rurais, você está deixando dinheiro na mesa, tá, meus amigos? Olha lá, ó, Naíra botou sul de Minas. Naíra, eu já tive fazenda no sul de Minas. Conhece, Naíra? Baipendi, Caxambu? Ali, ó, naquela área, muita área rural. Hoje, minha família, nós temos áreas rurais aqui no interior do meu estado, Rio de Janeiro. Não tem profissional para regularizar a área rural no Rio de Janeiro. Como também não tem em muitos estados. Por quê? Porque as pessoas têm uma falsa crença que é difícil, que não é para mim, que eu não vou conseguir, que não paga bem. E hoje a gente vai desmistificar tudo isso, tá? Poços de Caldas. Quem conhece aí aquela área ali, região das Águas, ali no sul de Minas, Pouso Alegre. Minas Gerais é um encanto, meus amigos. E depois da Bahia, o terceiro estado com a maior quantidade de áreas rurais, nós temos o quê? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem propriedades grandes, propriedades com questões complexas também, que necessitam aí de um profissional de regularização. Quando a gente pega de forma macro, quais são as oportunidades no agro? Primeiro, vivemos hoje, aí o país passa por uma situação mais delicada, né? De questão de empregabilidade. 30% do PIB do país vem do agronegócio. Então, essa história de que proprietário rural não tem dinheiro para pagar, essa história é desmistificada por essa afirmação. 30% do PIB do nosso país, ele vem do agro. Então, quando você é um bom profissional, identifica as demandas do proprietário rural, ele vai sim querer te contratar e paga bem, meus amigos. A gente pode ver aí nossos alunos hoje já despontando em todo o país nas demandas de regularização mais complexas e que pagam melhor. 1/3 dos empregos do país vem do agronegócio. E a expectativa de crescimento, enquanto a gente vê muitos segmentos do país com expectativa de decréscimo, né? O agro está em ascensão. Olha aqui, a expectativa de crescimento para esse ano de 2024, comparado com o ano de 2024, para esse ano de 2025, quase 10%, 7,5%, representando uma receita de quase 1,5 trilhões de reais, tá, turma? Então, não tem como falar que não há oportunidade aqui, porque é no agro que se tem hoje o dinheiro que dá margem aí da ASO a 30% do PIB do país. Trouxe para vocês aqui
algumas notícias de jornal que ratificam isso que eu estou falando. Vamos ver juntos aqui, ó. PIB da agropecuária cresce 11% no primeiro trimestre. Banco do Brasil prevê crescimento de 5,3% no PIB. Veja a lista dos 100 municípios mais ricos do agro. Quando você pega esses municípios, tem em Goiás, em Minas, muitos municípios na Bahia, muitos municípios em Mato Grosso, na região norte, São Paulo. Então, assim, tem oportunidade para todos. Agora, vamos entrar... Compartilha a live, que agora a gente vai entrar num momento que vocês muito me pediram. Vamos falar sobre prorrogação do GEL. Quem quer escutar, quem quer aprender sobre esse tema, escutar o que eu vou falar sobre prorrogação do GEL à luz do decreto, coloca no chat para mim, turma. Coloca aí no chat. Vocês querem que eu fale sobre prorrogação do GEL? Sim ou não? Bota no chat. Produção, quantas pessoas na live, produção? 245. Vamos compartilhar, manda o aviãozinho, vamos compartilhar para essa live encher, meus amigos, vamos lá, vamos compartilhar, porque isso que eu vou falar agora, eu vou trazer para vocês um resumão do que é o decreto, esse novo decreto 12689 de 2025, que mudou completamente o que estava ali em tramitação relacionado ao georreferenciamento, tá? Gel, eu quero muita confusão com isso. Carla, vai acabar, a confusão acaba hoje. E eu vou dar para vocês aqui uma palhinha de como a gente ensina na formação. Então vamos lá, na Regulariza Rural. O que aconteceu, meus amigos? Eu vou trazer para vocês aqui... Aqui temos algumas reportagens de jornais. Olha como é que a questão está desencontrada. Leiam comigo. Governo prorroga prazo para GEL. GEL não é certificação, nessa segunda notícia aqui, ó. Depois fala, governo federal prorroga GEL até 2029. Governo, decreto assinado pelo Alckmin, adia em 4 anos o prazo. Vamos entender de uma vez por todas o que esse decreto trouxe para nós, enquanto proprietários rurais, e para nós, enquanto profissionais que atuam com áreas rurais, tá? Primeira coisa que vocês precisam saber é que, quando você pega o histórico, vamos entender o histórico do georreferenciamento para não restar dúvida, tá? O georreferenciamento, ele surgiu na nossa legislação em 2001, com a Lei 10.267. Pode botar o slide, produção, que eu acho que vai ser melhor para eles. Isso, pode botar. Isso, boa. Essa lei, ela trouxe a necessidade do GEL, tá? O que é o GEL, gente? Eu trouxe até aqui um conceito técnico para vocês. O GEL é a técnica que determina a localização precisa e a dimensão do imóvel rural por meio de coordenadas geográficas. É o levantamento topográfico do imóvel rural. Isso é o georreferenciamento. Primeiro ponto que a gente precisa entender. Georreferenciamento, quando o legislador estabeleceu a obrigatoriedade, ele deu as situações em que o GEL vai ser obrigatório. Quais são essas situações? Remembramento, desmembramento, parcelamento do solo e também transferência de titularidade. Toda vez que há uma mudança de dono, vendi o imóvel rural, permutei o imóvel rural, doei o meu imóvel rural, fiz um inventário, teve uma partilha, teve uma separação de bens. Toda vez que muda o dono, para você conseguir registrar aquele documento que transfere a titularidade, é obrigatório fazer o GEL, ok? Isso foi em 2001. Em 2002, veio esse decreto, o 4449, e falou o seguinte, olha, vamos criar uma espécie de faixa. De acordo com o tamanho do imóvel, a gente vai exigir a obrigatoriedade da certificação do GEL. E aí o decreto, ele trouxe faixas, imóveis maiores que 5.000 hectares, precisa fazer a certificação do GEL até a partir de tanto. Imóveis entre 1.000 hectares a 2.500 hectares, precisa fazer a certificação do GEL a partir de tanto. E nesse decreto, que é de 2002, a gente estava na última faixa, que eram os imóveis menores que 25 hectares.
todos os imóveis maiores que 25 hectares, por esse decreto, já estavam no prazo da obrigatoriedade da certificação do georreferenciamento. E agora, a partir de novembro, 20 de novembro, entraria na faixa da obrigatoriedade da certificação do GEL os imóveis menores que 25 hectares. Isso estava em vigor até 2 semanas atrás. Todo mundo comigo? Põe que sim aqui para eu entender se vocês estão entendendo. Põe que sim ou que não para mim aqui no chat, turma. Isso estava em vigor até 2 semanas atrás. Estava rolando no Congresso Nacional um projeto de lei que já tratava da prorrogação do GEL, da certificação do GEL. Mas ia prorrogar, tinha uma discussão se eram os imóveis menores que 25 hectares ou todo e qualquer imóvel. Fato é que, agora, há 2 semanas atrás, presidente, à época, vice-presidente, mas que estava ali com a caneta de presidente na mão, Geraldo Alckmin, ele foi lá e editou esse decreto 12689, que revogou toda essa faixa que tinha de tamanho e de prazo para fazer a certificação do GEL. O que esse novo decreto, que é recente, de 1 a 2 semanas atrás, ele fez? Ele revogou integralmente o cronograma que escalonava, de acordo com o tamanho do imóvel rural, a obrigatoriedade, o prazo para certificação do GEL. E ele prorrogou o prazo para a certificação do GEL para outubro de 2029. Então, prorrogou por mais 4 anos. Aí vamos entender as principais dúvidas sobre esse tema. Compartilha a live. Esse tema é fundamental. A gente deu uma aula com a professora Keidmar do INCRA, com uma registradora de imóveis na formação Regulariza Rural. Inclusive, quem entrar hoje na nossa Black Friday vai acessar essa aula, mas eu estou resumindo para vocês aqui, tá? Então, esse novo decreto, publicado há 2 semanas, chegou e falou, ó, acabou essa história de, agora certifica GEL com base em tamanho do imóvel. Então, se o teu imóvel tem 10 hectares, se o teu imóvel tem 100 hectares, se você ainda não certificou o georreferenciamento, você só vai ter necessidade de fazer isso, a certificação, a partir de novembro de 2029. Agora, calma, porque os profissionais ficaram muito frustrados e com razão. Por quê? Como a gente vinha naquela toada de certificar com base nos tamanhos, a expectativa é de que seria agora que entraria a faixa de imóveis menores que 25 hectares. Muitos profissionais compraram equipamentos que são caríssimos, contrataram equipe achando que iriam agora, a partir de novembro, ter mais trabalho. Só que fato é que a gente precisa entender o que esse decreto fez em termos de implicações práticas, porque não mudou tanta coisa assim. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Maria Lúcia botou, professora, suas aulas são extremamente esclarecedoras. Obrigada, Maria Lúcia. Tamo junto, minha amiga. Então, vamos lá. Primeira diferença que a gente tem que fazer. Georreferenciamento é uma coisa, certificação é outra. Vamos entender? GEL, levantamento topográfico do imóvel rural. Equipe vai lá, entra na propriedade rural, entra com equipamentos, com satélites, com GPS, com drone, com tudo e faz a medição por meio de coordenadas daquele imóvel rural. Equipe vai lá, os dados que estão no equipamento são levantados e são colocados, são acessados, são informados ao SIGEF, que é o Sistema de Gestão Fundiária do INCRA. Então, o GEL é esse levantamento topográfico. A certificação é outra coisa. A certificação é esse processo em que os dados são colocados no SIGEF, os dados do levantamento topográfico são colocados no SIGEF por um profissional, um técnico credenciado junto ao INCRA, profissional competente. Para quê? Para que o INCRA faça uma avaliação se há ou não sobreposição de área. Então, certificação é para avaliar se há ou não sobreposição de área. Se não houver sobreposição de área, o INCRA vai lá e emite planta e memorial descritivo. Primeira coisa que a gente tem que entender em relação ao decreto. O decreto prorrogou
o prazo para a certificação do gel. Mas o gel não deixa de ser necessário para uma série de procedimentos, tá? Então, em que pese o decreto ter prorrogado o prazo para certificação, independente de tamanho, meus amigos, aqui acabou essa história do tamanho, prorrogou todo mundo. Se você tem uma propriedade de 200 hectares que não certificou, está prorrogado. Se você tem a prorrogação, a certificação está prorrogada. Se você tem um imóvel rural de 10 hectares que ainda não certificou, a certificação está prorrogada. Mas entendam, o gel não vai deixar de ser obrigatório. Você vai fazer um desmembramento, você vai fazer um remembramento, você vai fazer ali um parcelamento do solo, você vai fazer uma retificação de área. Tudo isso vai necessitar ainda do profissional para fazer a medição, tá bom? Valmir botou aqui, ó, nos comentários, estou lendo aqui. O problema maior agora é como o cartório de registro de imóveis. Eles não estão aceitando ainda. Vem comigo, Valmir. Excelente ponto. Isso é o que o decreto trouxe. Só que qual é a situação atual hoje? Cada estado está entendendo de um jeito. Eu recebi um parecer recente de um registrador de São Paulo que entende que prorrogou tudo. A necessidade de se fazer gel e a necessidade de se fazer certificação. Mas eu peguei vários pareceres, Mato Grosso, Goiás, Santa Catarina, Minas Gerais, que entendem que não, que o que foi prorrogado é a certificação. O gel ainda vai ser obrigatório ser realizado, entende? Então, o que eu quero dizer para vocês, meus amigos? Conhecimento é libertador. Porque quando você detém o conhecimento, você chega com autoridade para conversar com o registrador do cartório. Quando você detém o conhecimento, você tem autoridade para lidar e para falar e para explicar com o proprietário rural. Quando você tem o conhecimento e você está entre seus pares, engenheiros, agrônomos, agrimensores, topógrafos, advogados, você tem o conhecimento e você consegue passar uma informação mais precisa. Então, meus amigos, o que é importante você saber hoje, sair dessa live hoje de Black Friday, que o prazo para certificação do gel foi prorrogado, mas que o gel ele ainda vai ser necessário para uma série de procedimentos, tá bom? Vamos lá. E que essa prorrogação para certificação, ela é para qualquer imóvel que ainda não tenha sido certificado, independente do tamanho. Seja o teu imóvel 100 hectares, 1.000 hectares, seja o teu imóvel 10 hectares, ok? E aí, meus amigos, o que vocês têm que ter em mente também? Que isso é um ponto importante, eu botei no slide. Quando a gente fala da certificação do gel, o legislador ele foi muito criterioso. Ele colocou especificamente as hipóteses que ele entende que é necessário se fazer o gel com a certificação. Olha lá, desmembramento, remembramento, parcelamento e a transferência do imóvel. A gente nunca pode perder isso de mente, tá? Nunca pode perder isso de mente. Vamos ler aqui um pouco dos comentários. Vamos lá, Priscila, esclarece para mim. O gel é o processo de medição e entrega. E a certificação é a validação de tudo. Olha só, Dia, vamos lá, excelente pergunta, Dia. Para você entender, eu trouxe uma frase aqui, ó. O gel pode existir sem a certificação, mas a certificação não pode existir sem o gel. Compreendeu isso? Fez sentido para vocês, turma? Coloca para mim, sim ou não no chat. O gel é o passo técnico, meus amigos. O gel é a medição. A certificação é a conferência pelo INCRA, por meio do SIGEF, que é o Sistema de Gestão Fundiária, de que naquela área que foi medida não há sobreposição com alguma área que já tenha sido certificada. Entendeu? Ok? Entenderam sim ou não? Perfeita colocação da frase. É isso que a gente ensina, meus amigos, na formação Regulariza Rural. Olha, sabe o que a gente fez na formação agora? Saiu esse decreto. Ficou todo mundo apavorado, com razão, porque tinha estado que entendia que prorrogou tudo, gel e certificação, tinha estado que entendia que prorrogou só certificação. Então ficou todo mundo ali sem saber.
O que a gente fez? Eu fui à fonte, marquei uma aula com a professora Keidmar, que hoje é a pessoa responsável dentro do INCRA pelo comitê de certificação. Marquei uma aula com uma registradora amiga minha de Minas Gerais, botamos todo mundo na mesa com os alunos, foi uma aula com mais de 150 alunos, que está gravada e já está na plataforma para você que vai hoje acessar a nossa Black Friday, já conseguir visualizar essa aula com toda a documentação, com todos ali os posicionamentos, né, dos cartórios, das corregedorias dos estados, tá bom? Muito firme, valeu, João. Boa noite para todos. Produção, temos quantas pessoas na live, produção? 281. 281. Turma, compartilha, aviãozinho, chama os amigos, que hoje a nossa oferta, ela vai acontecer somente aqui, tá? Ao final. Vamos lá, por que a extremação... Por favor, a extremação exigirá ao GEL todo o procedimento de individualização de matrícula, e a extremação não deixa de ser um procedimento em que você individualiza parte ali, aquela matrícula. Você vai precisar de uma planta e de um memorial que detenha o que? As coordenadas, as delimitações daquele imóvel. Ok, Josivaldo? Maravilha, o GEL é segurança. Agora vamos falar sobre isso, que Ítalo colocou aqui no chat, tá? Em que pese, meus amigos, a prorrogação da certificação, eu recomendei para todos os meus clientes que têm condições financeiras, façam a certificação. Por quê? Façam o GEL e levem o GEL para ser certificado pelo SIGEF. Façam a certificação do seu imóvel rural. Por quê? Porque quem chega primeiro, e isso serve para tudo na vida, bebe água limpa. Se você certifica o seu imóvel, você está o quê? Minimizando problemas de sobreposição. Porque depois, se o vizinho vier certificar depois de você e tiver ali alguma inconsistência nas medições, é ele que está chegando depois, porque o seu GEL já foi certificado, que vai ter que provar o problema. Onde que aconteceu a sobreposição e qual foi a situação que causou ali a sobreposição. Você está ali certificado, tranquilo, com o aval do SIGEF, do INCRA. Então, o que eu proponho a todos? Que, independente dessa questão da prorrogação, por uma questão de segurança jurídica, por uma questão de valorização do patrimônio do produtor, do proprietário rural, porque óbvio que uma terra que está certificada vale mais do que uma terra que não está. Quando você vai comprar uma área, você vai... Duas áreas iguais, uma certificada e outra não certificada. Você vai comprar qual? Pelo mesmo preço? A certificada. E a certificada, às vezes, vale até mais, porque tá ali com a regularização mais completa, tá? Vamos falar sobre atualização cadastral. Então, essa questão do GEL, hoje eu dei para vocês um resumo, tá? O que vocês precisam sair daqui sabendo? Que a prorrogação é para qualquer imóvel rural, a prorrogação da certificação passa a valer ali só a partir de 2029. Isso é para qualquer imóvel rural. Em que pese essa prorrogação, para os meus clientes, eu, Priscila, recomendo que eles façam a certificação, é claro. Os clientes que têm condição financeira. Se você não tem condição financeira, também não vai ficar nervoso. Você que é proprietário rural, você que é produtor rural, que está assistindo essa live, não vai ficar nervoso, assoberbado, porque você não... Não, está prorrogado a certificação, tá? Mas, tendo condição financeira, faça, porque isso vai trazer segurança jurídica, isso vai ali, de alguma maneira, valorizar o seu patrimônio e na hipótese de uma venda ou alguma transação que você queira fazer com o imóvel, vai ser mais fácil, tá bom? Entendido, turma? Sim ou não? E na formação Regulariza Rural, a gente trouxe para todos os alunos uma aula específica, atualizada, falando já desse decreto. Porque o meu compromisso com os alunos é justamente a atualização, ok? Visto isso, turma, vamos entrar agora no explicar para vocês a formação Regulariza Rural e a nossa oferta de Black Friday para você que está aí. E o que eu vou explicar agora vai muito além do que é o nosso curso. O que eu vou te explicar agora são todos os trabalhos que você, enquanto profissional, pode realizar dentro de áreas rurais, tá? O que é a formação Regulariza Rural? A formação é o nosso curso, é um treinamento certificado pelo MEC de capacitação para profissionais que queiram atuar
com regularização de áreas rurais e com demandas do agronegócio. Um segmento, meus amigos, que hoje representa 30% do PIB, um segmento que está em plena ascensão no nosso país e um segmento que conta com pouquíssimos profissionais. Então, se eu tiver que te dar uma oportunidade, é essa aqui. Regularização de áreas rurais em um país em que mais da metade da extensão territorial é rural e a gente tem aí pouquíssimos profissionais atuando nesse segmento, ok, turma? Vamos lá, dando continuidade aqui, vamos explicar. Como é que se dá a formação? Trouxemos para os alunos um método com uma trilha em que o aluno vai ali caminhando ao longo do conhecimento. Então, a gente dividiu, porque o conhecimento de regularização rural, ele é multidisciplinar. Eu dividi o curso em pilares. O aluno entra no curso, ele tem acesso a um pilar imobiliário, ele tem acesso a um pilar cadastral, ele tem acesso a um pilar fiscal, ambiental e serviços estratégicos. Para cada um desses pilares, nós temos trilhas com aulas práticas, de fácil compreensão, comigo e com professores convidados que são especialistas em suas respectivas áreas, de maneira que o aluno seguindo as trilhas, ao final, ele está totalmente apto, capacitado, preparado e treinado para atuar com regularização rural de áreas rurais, sob o ponto de vista de todos esses pilares, do zero até a resolução do problema do proprietário rural, tá bem? Então aqui, o que eu vou trazer para vocês? Em cada um dos pilares, e preste atenção nisso aqui, que aqui é que está o ouro. Em cada um desses pilares, muitas vezes o aluno vai ali tendo conhecimento, mas ele não sabe quais serviços ele pode oferecer. Então eu vou trazer para vocês um breve resumo do que a gente ensina em cada um dos pilares. Então, quem ficar nessa live e prestar atenção, sai daqui já com um conhecimento diferenciado. Vou trazer para vocês o que cada um dos pilares ensina e vou falar o protocolo de múltiplos honorários. A certificação, ela é feita pelo MEC. O nosso curso é um curso de extensão certificado pelo MEC. Ao final do curso, o aluno faz a prova, sendo aprovado, tem que tirar mais que 70, ele ganha o certificado do MEC. Nunca aluno nosso foi reprovado. Quem assiste o curso passa na prova. É uma prova de múltipla escolha, tranquila, não tem nada de exorbitante. Quem assistiu ali o curso está totalmente apto para passar na prova, tá? Vamos começar pelo primeiro pilar. Antes, eu quero mostrar para vocês aqui, vamos lá, a nossa plataforma, porque não tem melhor maneira da gente conseguir entender do que visualizando. Produção, pode botar a plataforma. Essa é a plataforma do curso que hoje você vai acessar com o nosso pacote de Black Friday, tendo um acesso vitalício. Tudo isso que já se encontra nessa plataforma, hoje, ao final dessa live, você poderá acessar de forma vitalícia, sem prazo. Ah, daqui a 3 anos eu quero ver essas aulas, você vai poder. Ah, daqui a 1 ano e meio vai poder. Porque normalmente os cursos são de 1 ano. O aluno tem 1 ano para assistir às aulas. Quem entrar hoje, você que vai entrar hoje, você vai acessar vitalício, ou seja, para sempre você vai poder assistir essas aulas. E olha que interessante, meus amigos, vem comigo, porque nada melhor do que a gente visualizar. Isso aqui, ó, pilar imobiliário, é uma trilha de conhecimento. Quando você clica aqui dentro, você tem todas as aulas do curso. Depois tem o pilar dos cadastros, pilar fiscal, pilar ambiental, aquisição de imóveis rurais, hoje uma área extremamente importante, lucrativa para quem atua com regularização de áreas rurais, contratos agrários. Quem é meu aluno e está na live, coloca aí, tá, turma? Vamos lá. Holding rural, muitas aulas extras, atualizações legislativas, temos imersões e algumas novidades que a gente vai falar para vocês mais para frente, tá? O que eu quero mostrar aqui, por exemplo? Primeira trilha de conhecimento, pilar imobiliário. Quando você entra aqui no pilar imobiliário, ó, você tem todas as aulas do pilar. Introdução ao imóvel rural e parcelamento, tudo feito de uma forma simples e
descomplicada. Quando você clica aqui, olha que bacana, você tem lá o material da aula, tá vendo? Esse é o vídeo da aula. E logo aqui embaixo, todo o material didático, você tem os slides da aula, a legislação pertinente, modelos de documento de todos os procedimentos que a gente ensinou na aula. Então, por exemplo, nessa aula, que é a primeira aula, uma aula de introdução, o aluno já sai sabendo fazer extremação, já sai sabendo fazer divisão amigável, extinção de condomínio, já sai sabendo o que é um parcelamento do solo em área rural. E cliente chegou, você tem os modelos de documentos aqui para você conseguir o quê? Atender esse cliente na prática, só precisando adaptar o modelo ao seu caso concreto. Vamos voltar aqui agora? Então, quis mostrar para vocês aqui um pouco sobre como funciona a nossa plataforma, tá? E agora eu vou voltar aqui. Produção, pode botar que eu vou voltar aqui pros nossos slides, tá? Então vamos lá, turma, voltando aqui. Tendo visto a plataforma, que vocês viram ali de forma bem simplificada como é que funcionam as trilhas de conhecimento, eu vou esmiuçar com vocês as oportunidades. No pilar imobiliário, a primeira coisa que o aluno precisa entender é a matrícula, né? O imóvel tem matrícula ou não tem matrícula? E muitas vezes o aluno não sabe o que fazer com aquela matrícula, como é que se lê uma matrícula, né? Ele fica ali ansioso, aí o que você tem que olhar na matrícula? Então, na formação, a gente tem uma aula para que o aluno entenda o que é uma cadeia dominial, quais são os históricos de antecessores, como é que você faz a leitura de uma matrícula, quando tem ônus e gravames, o que você tem que fazer, verificar se esses ônus e gravames, uma hipoteca, uma penhora, se eles podem ou não ser baixados. Então, essa análise da matrícula é ensinada no nosso curso. Você vai aprender logo na segunda aula, meus amigos, segunda aula do curso, a fazer todos esses procedimentos que estão aqui, turma. Remembramento, desmembramento, retificação diária. A retificação diária agora com o provimento 195 do CNJ mudou. Tem uma aula de atualização sobre isso lá na plataforma. Vai aprender a fazer extremação, extinção de condomínio, uso capião, adjudicação compulsória. Aí vem primeira objeção. Priscila, eu não sou advogada, eu posso fazer? Meus amigos, 50% hoje do curso é advogado, 50% do curso hoje é engenheiro agrônomo, engenheiro agrimensor, tem biólogo, tem topógrafo, tem geógrafo, tem corretor de imóvel rural, tem contador de imóvel rural, porque muitas vezes a gente fica ali naquela nossa especialidade, né? Ah, eu sou engenheiro ambiental, eu só faço ambiental. Tudo isso que está aqui, com exceção de uso capião e adjudicação, podem ser feitos por profissionais que não são advogados. Basta você saber o passo a passo. E é isso que a gente ensina lá na formação, o passo a passo de todos esses procedimentos, inclusive com os modelos de documentos. Então o cliente chegou, assistiu a aula, tá lá o modelo de documento e você já vai começar a trabalhar. É isso que a gente vê lá na prática, tá? Josivaldo botou ali, pura verdade, doutora. Ah lá, Itamar botou, sou aluno da T5. Itamar, tá gostando ou não? Fala aí pra mim. Patrícia, a gente alimenta com atualização durante 1 ano, tá? Vou explicar isso. Itamar, excelente curso, está valendo a pena, estou muito satisfeito. Então, no pilar imobiliário, você vai aprender análise de matrículas, todos esses procedimentos extrajudiciais, extrajudiciais, tratativa com cartório, não tem nada na justiça aqui. Você vai aprender como é que faz o requerimento, quais documentos você precisa da entrada no cartório, se vier nota devolutiva, como é que você cumpre a exigência, tudo isso tem lá em aulas práticas, tá? Você vai aprender sobre regularização de terras devolutas federais e cláusulas resolutivas. Tem uma aula com um ex-superintendente do INCRA, professor Miguel, maravilhoso, meu amigo, só sobre regularização de assentamentos. Tem aula sobre chacreamento rural e parcelamento do solo rural. Servidão, como é que constitui uma servidão de passagem, servidões administrativas em áreas rurais, ratificação de imóveis rurais em faixa de fronteira, tema atual para quem mora aí nos municípios de faixa de fronteira, georreferenciamento, meus amigos. Eu quero ler para vocês, porque eu fiquei emocionada. Deixa eu ver se eu consigo abrir para você hoje. Aluna da última turma, vou abrir aqui para vocês, porque quem sabe, meus amigos, faz ao vivo.
Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir para vocês. Formação. A aluna da última turma, ela fez o seguinte depoimento que eu até me emocionei, tá? Ela botou aqui assim, ó. Gente, quero isso no grupo dos alunos, porque quando você entra na formação, você não está mais sozinho. Você está num ecossistema com centenas de alunos. Essa turma é uma turma com 400 alunos. Turma, quero compartilhar com vocês uma conquista importante. Hoje saiu a decisão em um processo de sobreposição meu. Essa aluna é advogada e ela judicializou. Eu tentei resolver tudo de forma amigável, esperamos 6 meses, mas a parte insistiu em manter os hectares, entrou com a ação e o resultado veio. Na audiência, conseguimos que a parte cancelasse, que a parte adversa cancele o georreferenciamento, feito de forma irregular, sem carta de anuência de confrontantes. Olha o que ela fala, olha como é que quando a gente assiste, quando a gente se compromete, quando a gente tem disciplina, quando a gente tem resiliência, o resultado vem. Assisti as 2 aulas de georreferenciamento da plataforma que me deram muita segurança e fui muito elogiada pelo magistrado pela objetividade e firmeza. Agora, a batata quente está com a parte adversa, que, aliás, já vendeu a área. Então, isso aqui, meus amigos, é resultado de quem? De quem? De quem estuda, de quem assiste aula, de quem se compromete, de quem dá o próximo passo. E você também pode ter esses resultados, só que você tem que se comprometer. Você não vai ter esses resultados assistindo Netflix no final de semana. Você vai ter esses resultados sentando o bumbum na cadeira e estudando. Estando num ecossistema com pessoas que estão com a sua mesma frequência, querendo bombar, ganhar dinheiro, dar um bom atendimento ao produtor rural, compartilhando vitórias e derrotas também, porque tem vezes que a gente não consegue, aí a gente bota no grupo e tem sempre um amigo, um colega ali para trazer luz a uma situação que a gente não está conseguindo resolver. E isso é o nosso ecossistema. Mas voltando aqui, e por fim, dentro do pilar imobiliário, a gente ainda trata de desapropriação de áreas rurais. Aí, meus amigos, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Protocolo de múltiplos honorários. Adianta assistir aula e não saber qual serviço prestar? Então, a gente traz para vocês, depois que você assistiu o pilar imobiliário, Priscila, quais... Produção, vamos ligar esse ar, produção, porque a gente está aqui com calor, produção. Obrigada, produção. Minha produção é nota 1000. Vamos botar vamos refrescar aqui, produção, que tá quente o negócio aqui. A gente vai ficando empolgada, meus amigos, e aí o calor vai vindo. Mas vamos lá. Qual serviço o profissional pode oferecer aqui? Você assistiu o pilar imobiliário? Você pode. Serviço número 1. Serviço altamente procurado. Raio-X da regularidade imobiliária. Cliente chega para você, doutora, tem uma área rural, meu nome não está na matrícula do imóvel, eu quero regularizar. O que você vai fazer? Você vai pedir matrícula, você vai pedir certidão, você vai pedir documentos que a gente ensina na formação. Para quê? Para fazer um levantamento. Ah, é uma área de posse. É uma área de posse? Então, vamos ver se dá para regularizar por meio de uma uso capião ou de uma adjudicação, e tudo isso você vai aprender na formação. Quais são os procedimentos privativos de advogado? Tem alguns que são. Uso capião é privativo de advogado e uso capião. Mas olha a beleza do profissional que tem essa visão 360. Eu sou engenheiro, agrimensor, proprietário rural me chamou. Fui na propriedade dele para fazer a medição e percebi ali que uma das matrículas é posse. Eu, engenheiro, posso fazer uso capião? Não. Mas eu estou lá na formação e isso é real, isso acontece com os meus alunos. Eu estou lá na formação, tenho uma porção de advogado, vou botar no grupo, gente, quem é aqui do Paraná, estou com uma área aqui, uma situação de posse que eu quero fazer uma parceria. E o advogado vai tocar uso capião e você vai entrar ali com a parte de planta, de memorial e vocês vão trabalhar juntos, cada qual no seu segmento. Agora, te pergunto, você enquanto engenheiro agrimensor, se você não entender minimamente dos requisitos da posse de um uso capião, você vai conseguir identificar que aquilo ali é uma posse que é passível de uso capião? Não. Por isso que metade do curso é engenheiro. Porque quando eles começam a entender além da especialidade deles, abre-se um leque de oportunidades em tudo. Não é só no imobiliário, não. É no fiscal, é no ambiental, é na parte cadastral, que a gente vai falar aqui. Então, o primeiro trabalho que você pode oferecer é o raio-x da regularidade imobiliária. Fazer esse mapeamento de tudo que está errado naquela propriedade rural. Feito o mapeamento, você vai traçar o diagnóstico. Olha, percebi que esse imóvel é uma posse, mas tem os requisitos, então dá para a gente regularizar por uso capião. Percebi que esse imóvel
dá para ser individualizado por meio de uma extremação. Extremação já não necessita de advogado, pode ser qualquer profissional. Extremação é um procedimento também muito comum em área rural. Depende do estado. A maioria dos estados aceita extremação, mas alguns estados não aceitam, ok? Isso tudo a gente ensina. Feito esse diagnóstico, você pode trabalhar com todos esses procedimentos extrajudiciais junto aos cartórios. Desmembramento, remembramento, extremação, escapião, adjudicação, retificação diária, em parceria ou você fazendo, a depender da sua especialidade. Retificação diária. A gente, no pilar imobiliário, a gente tem uma aula só sobre o provimento, em que a gente ensina o que mudou na retificação diária, de acordo com o provimento 195 do CNJ. Regularização de assentamentos, regularização de imóveis em faixa de fronteira. Então, veja, você sai da formação Regulariza Rural apto a trabalhar com tudo isso aqui, num ambiente em que você vai encontrar os profissionais para fazer as parcerias e ainda tendo a possibilidade, pode, Donizete perguntou, posso fazer o curso no ensino médio? Pode, temos alunos que estão no ensino médio, gente. Isso que eu estou falando para vocês. Regularização imobiliária, procedimentos extrajudiciais podem ser feitos por... Muitos dos procedimentos podem ser feitos por quem não tem ainda, por exemplo, ainda não concluiu a faculdade, tá bom? Agora tem que assistir o curso para não fazer besteira. Compre e assiste, tá bom? A gente ensina como fazer captação de clientes também. Valmir, eu vou abrir para dúvidas, tá? Vamos evoluindo, turma. Segundo pilar. Então, falamos do primeiro pilar, lembra? São 5 pilares. Primeiro pilar é imobiliário. Segundo pilar, cadastros. Esse aqui, meus amigos, é o pilar que todo mundo pode fazer. Não precisa ser advogado, se você é engenheiro, se você está trabalhando só com topografia, só com medição, tudo isso aqui você pode fazer. Os cadastros, eles são como o capital de giro ali. É um dinheiro que está sempre entrando. Por quê? São obrigatórios. A gente tem CCIR, que é o Certificado do Cadastro do Imóvel Rural, feito junto ao INCRA, anual, todo ano requer renovação. A gente tem o CAFIR, que é o Cadastro do Imóvel Rural junto à Receita Federal. A gente tem o CIB, né, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. A gente tem... Vocês estão me ouvindo bem que eu mexi no microfone sem querer aqui. A gente tem o CENIR, que é o Cadastro Nacional do Imóvel Rural. O ADA, que é o Ato Declaratório Ambiental, que está desobrigado para fins de ITR, quando tem o CAR, mas não está desobrigado para tudo. Pode ser que seja necessário você preencher o ADA para outras motivações junto ao IBAMA. E a gente tem o Cadastro Ambiental Rural. Cada um desses cadastros ele pode ser feito na internet, junto aos órgãos, e são procedimentos simples de serem feitos. É óbvio, eu, advogada, posso fazer um cadastro ambiental rural? É claro que não. Eu não detenho conhecimento, mas eu tenho que entender sobre área de preservação permanente, eu tenho que entender sobre reserva legal e tudo isso a gente ensina. E quando o proprietário me procura e fala, eu não fiz o meu CAR, eu vou fazer o quê? Eu vou lá me juntar, fazer parceria com o engenheiro ambiental, vou indicar o meu colega do curso que é engenheiro ambiental para que ele faça. Porque ele sim vai ter especialidade. Mas você compreende que se você não entender o que é um CAR, você não vai ser útil para o proprietário rural? E o que ele precisa é de um profissional que entenda, que tenha essa visão 360 e que por meio das parcerias resolva a vida dele? Tá compreendido isso, turma? Tá? Não, o curso é organizado, Janaína. Meu curso é um brinco, minha amiga. Você entra, é toda a trilha. Inclusive, a gente dá o cronograma para vocês. A gente vai chegar lá, tá? Calma, vamos seguir. Então, todos esses cadastros, meus amigos, eles estão o tempo todo sendo necessários serem feitos. Por quê? Quando você desmembra, remembra, parcela... extingue um condomínio, transfere a propriedade, fez uma compra e venda, uma doação, uma permuta de uma área rural, você vai precisar atualizar cadastro. Então você precisa fazer o cadastro se o imóvel ainda não tem. Muitas vezes você precisa retificar o cadastro e muitas vezes o imóvel foi vendido, foi transferido, você vai precisar atualizar. Isso tudo é pela internet e no curso a gente ensina. Tem uma aula teórica, agora a gente está abrindo mais aulas práticas e tem também defesas administrativas. Não adianta você saber fazer o cadastro e o INCRA indeferir o seu cadastro de posse e você não sabe como é que você recorre junto ao INCRA. Tudo isso que eu estou falando aqui não é privativo de advogado. Você pode fazer, seja engenheiro, corretor, contador, está na faculdade de administração, seja você profissional, você pode fazer, entendeu? E a gente ensina.
Defesas administrativas, aqui está o ouro, porque os cadastros, vamos ser sinceros, não dá para cobrar muito. Não dá para cobrar muito. MB Maia botou que a professora não é bagunçada. Amém, né, meu amigo? Graças a Deus. Não somos bagunçados. Aqui trabalhamos com organização e entrega, tá? Quem é meu aluno, bota aqui. É tudo muito organizado. A gente vai falar sobre precificação, Ítalo. Vamos lá. Então, caso clássico. Cadastros não dá para cobrar muito. Trabalho com a verdade. Cadastros são serviços em que você faz para captar o cliente, para ser a pessoa de confiança para depois fazer o serviço grande, que aí vai ser a regularidade imobiliária, a questão fiscal, a questão... Mas o cadastro é um serviço que o tempo todo está entrando e que você pode oferecer ao proprietário para que depois você pegue um serviço maior. Agora, o que você pode fazer dentro dos cadastros que dá dinheiro são recursos administrativos. O que é isso? Precisa ser advogado? Não. Os advogados fazem com mais facilidade, mas a gente ensina também engenheiros e outros profissionais a fazerem. Que é, o INCRA, por exemplo, você entrou com o pedido de cadastro do imóvel rural. É uma situação de posse. E o INCRA indeferiu. O INCRA foi lá e falou, indefira o seu cadastro. Sem o cadastro do imóvel rural, o proprietário não consegue emitir o CCIR. Sem o CCIR, ele vai ter muita dificuldade para regularizar esse imóvel, para depois conseguir regularizar por meio de um uso capião, para fazer algum procedimento extrajudicial de regularização. Ele vai ter dificuldade na hora de fazer, porque tudo nasce com o cadastro no INCRA. Então, se o INCRA indefere, há solução. E a gente ensina isso também na formação. Como é que faz um recurso? Está lá a peça pronta, com todos os artigos, até do manual do INCRA, que fala que posse, por exemplo, por simples ocupação, pode e deve também ter cadastro. A gente traz legislação, e aí você consegue defender o seu cliente junto ao INCRA. Esse é um recurso administrativo que aí sim você consegue cobrar 5 mil, 7 mil reais. Procedimentos que a gente ensina, meus amigos, esses procedimentos aqui do pilar imobiliário, são procedimentos que você pode cobrar 5, 10, 15, 20, uso capião 30, 40, 50, depende da complexidade. São procedimentos em que você vai trazer ao proprietário a regularidade do patrimônio dele e vai aumentar o patrimônio dele em 30, 40, 50%. Porque se você é possuidor, meu amigo, você tem muita dificuldade. Agora, se você é proprietário com teu nome na matrícula, com um imóvel regularizado, esse imóvel vale 30, 40, 50% mais. Então é isso que a gente ensina, inclusive as defesas administrativas. E como bônus colocamos também, tá? Como bônus colocamos também ensinar o aluno a fazer o cadastro, aí não é do imóvel, é o cadastro do produtor rural junto à Receita Estadual. Produtor rural também precisa de cadastro, tem uma aula explicando como é que se faz isso. Então, nesse pilar do imóvel do nosso curso, você vai aprender a trabalhar com tudo isso. Aula prática, ensinando como você faz. Se por acaso surgir alguma demanda que não esteja na aula, os alunos jogam no grupo, e aí no grupo é um grupo de WhatsApp, não é Telegram. Telegram eu acho que não funciona, é o WhatsApp, porque todo mundo tem e é mais fácil. Então, o aluno vai lá, entrou, bota no grupo de WhatsApp a dúvida dele e aí a gente vai respondendo ali. Os próprios alunos respondem, algum tutor ou eu respondo, ok? Botaram aqui, professora Priscila, não esqueça de nós, advogado. Meus amigos, eu sou advogada, ó, os advogados moram no meu coração. Sabe qual é o grande diferencial da Regulariza Rural? É que a gente juntou num mesmo ecossistema todos os parceiros. Então, metade da turma é advogada, eu sou advogada. Metade da turma é profissional, que não é advogado, mas que quer atuar com regularização. E a galera se complementa. Os alunos se complementam, porque aí você vai fazer uma pergunta de GEL, aí vem o técnico, o agrimensor e responde. Aí o agrimensor está com a dúvida de uso capião, aí vem um advogado dentro do grupo e responde. E isso é lindo. A gente vê o nosso ecossistema ali, ó, evoluindo, sempre num ambiente de muita colaboração. Tá? Então, já quero me inscrever. Aguenta! Olha só, no final a gente vai liberar. E eu prometo para vocês, essa é a melhor oferta da nossa história, tá? Para quem ficar na live até o final. Vamos lá, meus amigos. Protocolo de múltiplos honorários. Dentro desse pilar de cadastro, quais são os serviços que eu posso oferecer, professora?
Elaboração do cadastro zero. Você pode fazer o CCIR do teu cliente, que é renovação anual. Você pode fazer o CENIR, o Cadastro Nacional, para ele conseguir tirar o CIB. Você pode fazer o cadastramento desse imóvel rural junto à Receita Federal, emitir certidões, como, por exemplo, a certidão do CAFIR simplificado. Você pode fazer o ADA, o Cadastro Ambiental Rural. Você pode atualizar. Quando o imóvel não tem, você tem que fazer tudo pela primeira vez. Agora, às vezes, você pega um cliente que já existe o cadastro, mas o cadastro está errado, deu ali um CCIR inibido, que aí você vai ter que atualizar. Então, esse processo de atualização também é um serviço que você pode oferecer, porque toda vez que o imóvel é doado, permutado, remembrado, desmembrado, vendeu, você vai ter que atualizar aquele cadastro. Você pode fazer retificação dos dados quando tiver algum dado errado, que é muito comum. Tá? Lembrando que os dados do CCIR têm que conversar com os dados do Cadastro Ambiental Rural, que tem que conversar com os dados que estão lá na Receita Federal, senão dá problema. E você pode fazer uma série de recursos administrativos junto ao INCRA, que a gente ensina, dá o passo a passo e ainda dá o modelo desses recursos administrativos. Vamos para o pilar fiscal? Priscila, eu detesto questão fiscal. Meus amigos, o que a gente ensina para vocês aqui é extrajudicial. Então, você vai poder fazer uma série de procedimentos extrajudiciais. Primeira coisa que você vai aprender no pilar fiscal, ITR. Como fazer o imposto sobre a propriedade territorial rural. Como fazer a declaração. Então, a gente tem uma aula prática, a gente tem uma aula teórica e depois a gente tem uma aula prática com um contador que vai explicar para vocês como fazer o ITR. Ele traz as planilhas, vai dando todo o passo a passo. A gente tem uma aula sobre o imposto sobre ganho de capital na venda de imóveis rurais, que é uma dúvida muito recorrente do aluno. Quando vende um imóvel rural, qual é o imposto que paga? A gente tem aula sobre planejamento patrimonial no agro, impactos da reforma tributária, noções. Não é um curso de IR do produtor rural, mas a gente dá total noção para você de imposto de renda do produtor rural. Aqui está o ouro, preste atenção, procedimentos administrativos fiscais, envolvendo prefeituras, Receita Federais e órgãos ambientais. Na trilha do pilar fiscal, a gente vai te dando o conhecimento, de modo que você vai estar apto a trabalhar com qualquer um desses procedimentos que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Primeiro procedimento, cobrança de IPTU em área rural. Assim, ó, pasmem, é isso mesmo. Muitos municípios, com o crescimento do município em direção às áreas rurais, estão cobrando IPTU em áreas rurais. A gente faz esse procedimento demais no escritório, meus alunos também fazem demais esse procedimento. Você nem sabe que esse procedimento existe, por isso você não faz. Aí quando você entra na formação, você, meu Deus, isso existe. Aí você começa a ver que no teu município tem um montão de casos assim. E que não tem quem defenda esse proprietário rural. A prefeitura chega lá com o pé na porta, meus amigos, cobrando IPTU de área rural. E aí você, na formação, você vai entender como é que se defende esse cliente administrativamente, com uma defesa que você vai protocolar na prefeitura, no município, com tudo explicado. Primeiro, que a destinação da área é rural, em que pese eventualmente ela já está mais próxima ao centro urbano, e aí a gente traz todo o caminho da ata notarial, como é que você faz essa defesa. Esses são procedimentos, olha que incrível, que você pode cobrar, e a gente cobra no escritório 7, 8 mil nesses procedimentos, e ainda cobra um êxito, um percentual de 10, 15, 20% sobre o benefício econômico gerado. O que é isso, professora? Chegou para o meu cliente uma multa lá de IPTU, uma cobrança de IPTU com multa, juro, tudo. R$500 mil, porque a prefeitura quando cobra para trás, até 5 anos para trás, cobra tudo que pode. A gente foi lá e conseguiu, no âmbito administrativo, acabar com essa cobrança de IPTU, porque ele sempre pagou o ITR, a gente comprovou que tinha destinação rural, e aí ele pagou esse prolabore inicial de R$7 mil, R$8 mil, e ainda ganhamos 10% sobre o benefício econômico gerado. Qual foi o benefício econômico gerado? Ele deixar de pagar R$500 mil. Então, tudo isso a gente ensina na formação, de uma maneira simples e descomplicada. Outro procedimento que você vai saber fazer, como é que eu defendo o meu cliente quando vem o fisco e cobra dele uma multa gigantesca por um ITR que foi feito com o valor da terra nua inadequado, ou um ITR que eventualmente ali tem problema nas áreas de interesse ambiental, está botando mais área de interesse ambiental do que de fato tem, ou então não consegue comprovar. Então, dependendo do caso, se o teu cliente botou um valor da terra nua abaixo do que está lá por exemplo, na hora de fazer a declaração do ITR,
do que está lá na tabela da receita. Tudo isso a gente ensina. Se você não está entendendo, não tem problema. Você vai entender quando você entrar na formação. Estou tentando esmiuçar aqui. Então, quando a gente verifica que o valor da terra nua está abaixo da tabela de VTN da Receita, a gente tem que ver o quê? Um laudo técnico, um profissional. Muitas vezes no curso esse profissional já está lá. Para fazer o quê? Para avaliar aquela terra, para precificar, entender se aquele valor da terra nua está adequado. Então, tudo isso tem defesa perante o fisco, tá? E procedimentos administrativos junto ao município relativo a ajuste na base de cálculo de ITBI. Pessoa compra um imóvel rural, aí paga um ITBI exorbitante, porque a prefeitura arbitra o valor do imóvel muito maior do que o valor da transação. E aí teu cliente sai no prejuízo, porque o ITBI a gente sabe que é um valor alto. Então a gente ensina na formação como é que se faz essa defesa. Então, você veja aqui no pilar fiscal, olha a quantidade de informação que a gente tem, quantidade de serviços você pode prestar, elaborar o ITR, retificar a declaração de ITR, atuar no caso de multas cobradas pelo fisco em razão de ITR que foi feito ali, declarado com alguma informação incorreta. Você pode defender o proprietário rural nessas cobranças indevidas de IPTU em área rural, recursos administrativos, tudo isso você vai ter acesso na formação Regulariza Rural. Pilar ambiental, estamos chegando aqui ao final. Fiquem, produção, quantas pessoas na live? 284 pessoas. Fiquem que estamos chegando ao final e vocês vão entender o que a gente vai ofertar para vocês aqui hoje, algo muito diferenciado. Então, o pilar ambiental é aquele pilar que coloca medo em todo mundo, né? Inclusive no proprietário e produtor rural. O que a gente ensina na formação? Você vai ter esse olhar 360, vai entender de cadastros, de imobiliário, fiscal e com relação ao ambiental. O profissional que não é da área, um engenheiro ambiental, um engenheiro florestal, uma pessoa que já entenda, que seja técnica, ela precisa ter a noção do todo. Como é que eu faço para o imóvel rural do meu cliente estar em conformidade com a legislação ambiental vigente? Então, a primeira aula do curso é isso. Tudo que o imóvel rural tem que ter minimamente para ele estar em conformidade com a nossa legislação. E o que é esse tudo? Cadastro ambiental rural bem feito. Aí a gente tem no curso também uma aula só sobre cadastro ambiental rural feita por um técnico, um engenheiro capacitado, um técnico que fez mais de 500 CAR no Brasil inteiro, que é o nosso professor o Ícaro. Então, aí o advogado assiste aquela aula, ele vai poder fazer CAR? É claro que não, mas ele vai entender o que tem que ter no CAR. Se um engenheiro der um CAR para ele avaliar, ele vai conseguir ler o CAR e saber, opa, essa área de preservação permanente nesse bioma está adequada ao percentual da reserva legal? Essa área de reserva legal desse bioma está adequada ao percentual legal? Ele vai ter um olhar diferente, um olhar com conhecimento, ele vai poder orientar e faz as parcerias. Então a gente tem aula prática de cadastro ambiental rural. Você tem que entender o que é uma área de reserva legal, o que é uma área de preservação permanente. A gente tem uma aula só sobre isso. Crimes ambientais, meus amigos. Muitas vezes o proprietário está ali cometendo alguma infração e ele nem sabe que aquilo é um crime. E você, enquanto profissional, após assistir uma aula dessa, você sai dali antenado. Você sai dali o quê? Aconselhando o teu cliente. Olha, você não pode sair cortando as árvores, vai dar problema. O proprietário às vezes nem sabe. Então, é ter esse olhar 360 sobre as questões ambientais. Autos de infração ambiental, licenciamento ambiental. Agora mudou a lei, Lei Geral de Licenciamento Ambiental. O que a gente fez? Uma aula, já está na plataforma. Você que vai entrar hoje já vai ter acesso. Para entender o que é, o que mudou na lei de licenciamento ambiental agora para o proprietário rural. Outorga de recursos hídricos, muitas dúvidas, né? Pô, meu cliente está fazendo irrigação, precisa de autorização, precisa de outorga ou não. Falamos sobre crédito rural, CRIs, tá? Falamos, só que são noções. A gente vai trazer em 2026 um aprofundamento maior nas aulas mensais, tá, Cris? Mas tem lá, sim, aula sobre crédito rural, ok? Mas não é um curso de crédito rural. Você vai ter uma visão bem clara de como atuar com o crédito rural, tá? Maravilha? Então, vamos lá. Então, isso aqui que eu estou falando para vocês é o passo a passo e temos diversas aulas que tratam exatamente disso. E aí, quais serviços que você pode oferecer ao proprietário rural? Primeiro é esse diagnóstico. Esse diagnóstico é muito importante, porque, por exemplo, teu cliente está comprando uma área rural, tem lá produção de eucalipto.
Aí o profissional que é Nutella, aquele profissional que não sabe para onde veio, de onde veio, para onde vai, ele vai falar, ah, tá bom, deixa eu ver aqui a licença, teu cliente está comprando. Deixa eu ver aqui a licença. Ah, a licença está válida, tá bom. Isso já basta. Não, o profissional raiz, que é o profissional da formação, o que ele vai falar? Tem licença? Tem licença. Deixa eu ver qual a validade dessa licença, porque tantos meses antes, no mínimo 6 meses antes, a gente tem que fazer a renovação da licença. Deixa eu ver se essa licença, meus amigos, tem condicionantes. Porque saibam, licenciamento ambiental tem condicionantes. O que são os condicionantes? São requisitos que o proprietário, o produtor tem que cumprir para que aquela licença permaneça válida. Então, se teu cliente está comprando uma área rural que tem licença, mas ele deixa cair ali as condicionantes, deixa de cumprir, ele perde a licença. E aí o profissional Nutella é aquele profissional que nem sabe que licença tem condicionante. Então, esse olhar é que você tem que ter. É com esse olhar que você se torna um profissional diferenciado. Então, você vai ter uma aula de licenciamento. Ah, eu vou poder licenciar? Licenciamento nunca é um trabalho de um só. O licenciamento, ele envolve técnicos que vão fazer os projetos, que envolvem ali aquele licenciamento, e exige aquela parte mais burocrática de ir no órgão ambiental, de cumprir exigência, de fornecer documentação, de verificar o cadastro ambiental rural. Isso quem faz, você vai poder fazer. E aí você junta com o técnico, que vai fazer ali a parte técnica. Agora, se você não tiver esse olhar, esse conhecimento, você não vai conseguir prestar um bom serviço para o proprietário rural que está carente, que precisa de profissionais com essa visão 360 de tudo que é importante para a regularidade do imóvel rural. Então, fazer esse raio-x, esse diagnóstico ambiental, vai aprender sobre elaboração de cadastro ambiental rural, né? Que tem que ser feito por técnicos, mas você pode ali fazer a parceria. Vai aprender a acompanhar o CAR. Você quer ver o maior problema do CAR hoje? Quer ver? Quer ver qual é o maior problema do cadastro ambiental rural hoje? O profissional vai lá, faz o CAR e entrega o recibo para o proprietário. Aí o proprietário vê aquele recibo, vê aquela folhinha do CAR e fala, ufa, cumpri essa exigência. Tá errado. O que você tem que fazer? Você tem que verificar se esse CAR foi validado e você pode cobrar por isso. Seu fulano, deixa eu ver aqui seu CAR. Opa, seu CAR ainda não foi validado pelo órgão ambiental. Opa, tem uma exigência aqui, área de reserva legal. Vamos ver aqui, o órgão ambiental está fazendo uma exigência com relação à localização da área de reserva legal. Tem que cumprir a exigência, senão o CAR não valida. E CAR invalidado é problema, meu amigo. Entende? Então, esse olhar você vai ter na formação e você vai poder auxiliar ou fazer parceria para prestar todos esses serviços. Procedimentos de licenciamento ambiental, auxílio na obtenção de outorga de uso de recursos hídricos, que é essa história que eu falei. O cliente foi lá, tem um lago lindo na propriedade dele e nunca imaginou que aquele lago requer autorização. Até que um belo dia chega lá o órgão ambiental e tasca ali uma multa. E multa ambiental, meus amigos, não é brincadeira não. Multa ambiental não é brincadeira, não. E o que foi? Mal assessorado, porque o profissional que o assessorou não disse, olha, você está construindo um lago aqui, você está mudando, de alguma maneira, os cursos naturais, os recursos hídricos naturais da sua propriedade. Você está irrigando, você está criando um poço artesiano, dependendo do volume da água, você vai ter que ter outorga, e tudo isso você vai aprender na formação. Vamos para o último pilar, o pilar estratégico. Tá? Estratégico. Esse é o pilar que dá os melhores rendimentos para o profissional. Compra e venda de áreas rurais. Inúmeras áreas rurais à venda em todos os estados. Os montantes envolvidos são enormes, propriedades de milhões. E aqui envolve mercado de compra e venda, assessoria na compra e venda, tem também parcerias que são feitas com corretores. Então, você vai aprender como assessorar na compra e venda de um imóvel rural para você não dar um de profissional Nutella. Você vai ser o profissional raiz. A gente tem uma aula só sobre aquisição de imóveis rurais. Se você mora numa área rural, você pode, tudo isso que eu estou falando, você pode oferecer. Priscila, mas eu moro numa área urbana. Eu também moro em área urbana. Mas a 2, 3, 4 horas de uma área urbana tem uma área rural enorme para você chamar de sua e começar a prestar serviço lá, meus amigos. Entende? Então, você vai ter uma aula só sobre compra e venda de imóveis rurais. E aí você vai aprender todos os documentos que você tem que pedir do imóvel.
do vendedor e, eventualmente, dos antecessores. Vai ter uma planilha Excel com todas as certidões. Você vai ter ali um modelo de um relatório de auditoria legal, assessoria, né? Uma planilha de auditoria, que a gente chama, um relatório de auditoria, em que você vai colocar todos os achados. Na aula a gente vai indo por todos esses pontos para que você consiga fazer o teu relatório. Aí você fez a diligência, né? Que é essa diligência, essa assessoria com relação ao levantamento dos riscos, porque tudo isso que a gente falou aqui hoje é risco para o proprietário rural que está comprando uma área. Opa, tem lago, mas tem outorga. Opa, tem licenciamento, mas tem licença válida. Opa, tem CAR, o CAR está com reserva legal. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, você vai lá, ó, na hora da compra e venda, você que assistiu às aulas, vai saber o que você tem que buscar ali naquele imóvel, para que o teu cliente faça uma compra o quê? Informada. O fato de você achar um problema no imóvel não quer dizer que o teu cliente não vai comprar. Pode ser que ele assuma o risco de comprar mesmo sabendo que aquele imóvel tem um lago que não tem outorga. Mas aí quando ele sabe disso antes de comprar, ele vai usar isso na negociação. Ele vai colocar uma cláusula no contrato de compra e venda dizendo o quê? Que se der pepino, o vendedor vai assumir. Então, tudo isso vocês vão aprender na aula de compra e venda de imóveis rurais. Oficinas práticas. Tem uma aula que ensina na prática como tira certidão no cartório, como tira certidão na Receita Federal, como tira certidão no IBAMA, que a gente vai mostrando os sites de como é que tira essas certidões. Vai ter uma aula de leilões de imóveis rurais, muitos imóveis em leilões. Segmento extremamente lucrativo hoje, leilões de áreas rurais. Aquisição de imóveis rurais por estrangeiros. E aí, dentro ainda do pilar estratégico, a gente tem contratos agrários, que são contrato de arrendamento, contrato de parceria. Fora dos contratos agrários, porque o nosso compromisso é sempre com a melhor entrega, a gente ensina a cessão de superfície para a construção de usinas solares em áreas rurais. A gente tem modelo de comodato, que é o que? O empréstimo a título gratuito, que tudo isso são contratos e transações comuns do dia a dia do proprietário rural. Então, arrendamento é uma aula ali em que a gente dá tudo. Traz um modelo de arrendamento que é um modelo completo, prevendo todos os possíveis desafios que aquele proprietário pode ter com aquele arrendatário. Então, assim, são modelos bem completos. E, por fim, dentro do pilar estratégico, a gente tem as noções preliminares sobre holding, né? Porque muito se fala sobre planejamento patrimonial, constituição de holding. Então, a gente deu como bônus, o aluno tem que saber o que é uma holding. O proprietário rural vai chegar, o aluno tem que saber minimamente saber o que é uma holding, quando que ele vai sugerir a holding. E aí, dentro do curso, holding tem que ser feito por advogados, você vai fazendo as parcerias. Quem capta o cliente, gente, leva, tá? A gente ensina isso no curso. Às vezes você é um engenheiro, tá lá no front, no contato com o proprietário rural. O proprietário está falando para você que quer fazer o planejamento, está vindo a reforma tributária. Peraí, lá no curso eu tenho um advogado que entende de holding. A própria professora que dá aula também faz parceria. Você está trazendo o cliente. Enquanto captador desse cliente, você também leva. Aí você, junto com o parceiro, vai ver ali qual vai ser o percentual que você vai levar dentro da transação que você vai fazer. Então, meus amigos, abram a cabeça. É muita oportunidade. Só nesse pilar, olha a quantidade de serviço que tem para você. Assessoria na compra e venda de imóveis rurais é a área mais lucrativa, turma. Você pode fazer análise dos documentos, aí você cobra pela análise. Você vai fazer ali o relatório da auditoria com a conclusão da sua análise, todos os apontamentos, tem minuta de tudo na plataforma. Você vai fazer assessoria na compra e venda, ajudar ali a redigir aquele contrato, trazendo ali todos os apontamentos, os riscos. Você vai lidar, fazer todas essas tratativas com o cartório, porque a compra e venda, se você vai fazer a escritura, é no cartório de notas, aí é uma tratativa. Agora, depois você tem que levar a escritura lá do cartório de notas para registrar no cartório de registro de imóveis, da matrícula do imóvel. É outra tratativa, tem devolutiva, o cartório fez alguma exigência. Você vai saber como lidar com essas exigências, tá? Vamos lá, turma. Estão gostando? Bota aqui pra mim no chat, galera. Vamos agitar esse chat aí, tá? Vamos agitar esse chat aí, que vocês estão muito devagar. Vamos agitar, turma. Vamos lá, estamos chegando aos finalmente, vamos fazer a nossa oferta. Por fim, meus amigos, depois que você faz a compra e venda do imóvel, você assessora nessa compra desse imóvel, o que você vai oferecer para o teu cliente, você que é profissional raiz? Não só
a compra, com tudo isso que eu falei aqui, a diligência, assessorar nas escrituras, como também a atualização dos cadastros. Teu cliente comprou, o nome dele vai ter que passar a constar no INCRA, no CCIR, na Receita Federal, no CAFIR, lá no CENIR tem que atualizar, lá no Cadastro Ambiental Rural vai ter que atualizar. E todas essas atualizações você vai poder oferecer ao seu cliente. Bota para mim aí, meus amigos. Você sabia da quantidade de serviços que podem ser oferecidos ao proprietário rural? Sim ou não? Bota para mim no chat, que eu quero entender. Sim, você sabia dessa coisa? Eu falei mais de 50 serviços que podem ser oferecidos ao proprietário rural. Meus alunos já estão no Brasil inteiro oferecendo esses serviços, graças a Deus, e fazendo muitas parcerias. Por fim, aqui, você pode também atuar com elaboração e auxiliar na negociação de contratos agrários, que são contrato de arrendamento, contrato de parceria, e aí todos os outros documentos que vai ter na plataforma, comodato, distrato, rescisão contratual, tá? E tem mais. Como o meu compromisso é sempre com a melhor entrega, pode acontecer de no meio do caminho surgir uma coisa nova. Ah, eu preciso de um modelo de contrato assim, assim. A gente vai lá, pede para os alunos, eu olho no escritório se eu tenho. Então a gente está sempre dando um jeito de atender às demandas dos alunos. Agora vamos lá. Tudo isso que eu falei aqui, pilar imobiliário, pilar fiscal, pilar cadastral, pilar ambiental, pilar estratégico, na formação você vai ter essa visão 360. Alguns serviços, é claro, eles requerem o quê? O conhecimento do especialista. Então o CAR, ele vai ser feito pelo engenheiro ambiental, pelo engenheiro florestal, pelo técnico que entenda. A uso capião, ela vai ser feita pelo advogado. Mas o que é importante que você saiba? Se você não detiver esse conhecimento 360, você não consegue fazer a parceria. Você não consegue orientar o proprietário rural. Por isso que a gente busca... Ah lá, Jair botou, sabia que era amplo, mas não tanto. Me assustei com o leque. E o que é, assim... Para mim, o mais gratificante, a gente vê assim, os engenheiros que só faziam medição, por exemplo, começando a atuar com procedimentos de regularização imobiliária, começando a atuar com cadastros, começando a atuar com questões ambientais, começando a atuar com esses procedimentos administrativos. Porque, meu amigo, se está faltando o cliente, às vezes, da medição, você tem um leque enorme de oportunidades com outros trabalhos que você vai poder oferecer. E que tem demanda porque não tem profissional. Então, se você é o advogado e está fazendo só o ambiental, você vai poder fazer o imobiliário, você vai poder fazer cadastro, você vai poder fazer fiscal. Se você é contador e está fazendo só a parte contábil, você vai poder oferecer para o teu cliente serviços de regularização. Se você é corretor de imóvel rural e você está aí só fazendo compra e venda de imóvel rural, você vai poder depois cobrar para fazer atualização dos cadastros. Se tiver um imóvel ali com uma pendência de regularização imobiliária, você vai conseguir ajudar. Entendeu, turma? Por que a gente tem que ter esse leque, essa visão? Para quem é a formação, Priscila? A formação, meus amigos, ela é para advogados. Vem comigo. Quantas pessoas, produção? Estamos chegando ao fim aqui. Quem aguentar firme vai participar da maior oferta da história da formação. Para quem é a formação? E aqui a gente começa assim, ó, testando o quanto vocês querem. Na vida, nada vem fácil. Requer dedicação, requer disciplina, requer resiliência. Sozinha a gente consegue? Muito difícil. Você consegue estando num grupo, num ecossistema, com pessoas que estejam ali todas almejando o quê? Ganhar dinheiro, trabalhar de forma digna, captar cliente, indicar, fazer parcerias. É muito mais fácil quando você está num ecossistema desse, meus amigos. Para quem é a formação Regulariza Rural? Advogados, engenheiros. Vou te dizer como é que é. 50%, 60% advogados, 40% engenheiros, agrimensores, agrônomos, ambiental, florestal, técnicos, topógrafos, geógrafos, profissionais de cartórios, contadores do agro, corretores, especialistas em regularização de imóveis rurais, despachantes, proprietários rurais. É tão maravilhoso ver isso, que assim, o proprietário nem ele sabe
quais são as demandas da terra dele. Então a gente vê proprietários que entram para entender quais são os problemas que ele tem e contratam as pessoas do próprio curso para fazer no próprio grupo, entendeu? E profissionais em transição de carreira. Temos estudantes, temos pessoas que não são formadas. Por quê, Priscila? Mas como é que dá para ter o advogado com a pessoa que não tem... Porque é democrático. O advogado vai acabar pegando as questões mais complexas, é natural. Mas o que não tem a formação, ele vai ter a total capacidade, se assistir o curso, de atuar em demandas complexas também. Não as privativas de advogada, que por lei só podem ser feitas por advogados, mas todas as demais, e que são inúmeras, que ele vai poder atuar. E quando surgir uma demanda mais complexa, ele vai e junta com o advogado. Então, o curso, meus amigos, é para todo e qualquer profissional que queira atuar com áreas rurais, para ter essa visão 360 e oferecer esses mais de 50 serviços aos proprietários rurais. Então, se você hoje está aí, numa situação estagnado, a gente tem aposentado que tá estagnado e que quer estudar para ter uma nova área na formação e se dão muito bem. Temos pessoas com 50, 60, 70 anos. Temos estudantes que começam na faculdade. Temos pessoas que não chegaram a cursar a faculdade. Temos inúmeros advogados na formação. Temos engenheiros, que a gente sabe que é uma formação, que é uma faculdade super difícil, que estão ali também estudando para ter um conhecimento além do que eles já tiveram na faculdade. E o que vocês precisam entender, se hoje você está numa situação de estagnação, numa situação em que você não vê solução, em que você não consegue captar cliente, está fazendo mais do mesmo em uma área ali que não está te agradando, a oportunidade é essa. E a oportunidade, a gente só consegue aproveitá-la quando a gente dá o passo. E o passo requer o quê, meus amigos? Coragem de enfrentar, às vezes, uma situação nova. Porque o que a gente vê hoje? Que os alunos, quando eles começam em seus municípios, e muitos são de municípios do interior, nessas cidades vocacionadas, nesses estados vocacionados para o agro, que tem muitas áreas rurais, eles viram referência. Por quê? Porque eles têm o curso, eles começam a ter a prática, e o curso dá a prática, e não tem ninguém na cidade deles fazendo. Então, quando ele começa a fazer aquilo, ele vira autoridade. E daqui a pouco ele está dominando o município dele e os municípios do lado. Então, para quem é a formação? Para quem quer atuar no mercado que mais cresce, isso é fato. O agronegócio, hoje, é o mercado que mais cresce. Então, você vai estar trabalhando com proprietários rurais que fazem parte do mercado que mais cresce. Entende? Ah, Priscila, mas não paga bem. Tudo depende de como você apresenta o seu serviço. Preço é diferente de valor. Valor é intangível. Você regularizar uma propriedade rural, que é uma posse, por meio de, por exemplo, uma usucapião extrajudicial, esse valor, esse patrimônio que você está trazendo para esse proprietário com essa regularização é incalculável. Às vezes, a valorização do imóvel é de 30%, 40%, 50%, 60%. Então, isso tem muito valor. E a gente vai falar sobre precificação. Então, quem quer atuar num mercado com alta demanda? Temos hoje um problema sério. Quem é proprietário rural vai saber falar. Tem assentamento. Eu já vou olhar todas as perguntas de vocês aqui, tá? Tem assentamento. Tem assentamento, sim. Vamos lá. Então, qual é o grande problema hoje do proprietário rural? Faltam profissionais qualificados. Ponto. Isso é uma realidade do campo hoje. Eu vejo pelos relatos dos alunos, eu vejo porque eu sou proprietária rural, já passei por isso, e eu vejo pelos profissionais que falam de outros profissionais que não são qualificados. Então, quando você detém o conhecimento, você automaticamente já larga na frente e se torna autoridade. Porque não tem nada mais gratificante do que você sentar com o proprietário rural e você saber falar do que é uma área de reserva legal, se ele te perguntar, você saber falar do licenciamento ambiental, se ele te perguntar, você saber orientar com relação ao cadastro que ele precisa atualizar, você saber orientar ali uma situação de posse, ainda que você não seja advogado. Entende? Então, você ter esse conhecimento multidisciplinar é fundamental. Se você quer ter lucratividade, porque são procedimentos que você pode cobrar o valor de acordo com a complexidade e o tamanho do imóvel rural. E a gente sabe que imóveis rurais valem muito e com a solução que você vai trazer. E por isso que muitos dos procedimentos a gente ensina, você vai cobrar um valor inicial, mas você vai cobrar também o quê, meus amigos? Bota para mim no chat. Êxito. O êxito é um risco. Eu assumo enquanto profissional junto com o proprietário rural.
Se eu resolver, eu vou ganhar. Se eu não resolver, eu não ganho. Então, muitos dos procedimentos, eles são... Você tem ali um inicial para você trabalhar e trabalha-se também com o êxito, que é aquele valor que entra no final quando você consegue regularizar, tá bom? Para quem não é, não venha. Se você não vai assistir aula, se você não quer trabalhar, porque tem gente que é preguiçosa, desculpa, tem gente que é preguiçosa. Eu trabalho final de semana, eu trabalho, dou aula à noite até meia-noite com os meus alunos, eu trabalho em feriado, já fiquei muitos anos sem tirar férias, porque eu sei quão importante é, durante um certo tempo da nossa vida, a gente se dedicar à nossa profissão. Não vai cair do céu, meus amigos. Você quer transformação? Você tem que ter o quê? A disciplina para conseguir estudar. Estar num bom ecossistema com pessoas que vão te elevar, porque para baixo, meu amigo, o mundo já leva. Tanta notícia ruim que a gente vê por aí, naturalmente. Então, se você está num ecossistema de pessoas ali que está todo mundo trabalhando, ganhando dinheiro, se ajudando, isso já vai, te colocar anos-luz na frente da galera Nutella, que não está em ecossistema nenhum, que não quer estudar, que é preguiçosa. Então, não venha se você não vai assistir aula, não venha se você não quer ter muito cliente, que tem gente que não quer. Eu não quero ter muito cliente, eu quero ter pouco cliente. Então, não venha, porque aqui você vai ter muito cliente. E não venha se você também não quer faturar alto, porque quem segue a receita, quem assiste às aulas, quem faz as parcerias, ganha dinheiro. Como essa menina que eu li o depoimento no começo, como os depoimentos que a gente mostrou para vocês no início da live. Ali naquele depoimento tinha o Marcos, todos aqueles migraram para o vitalício, tá? Meus alunos ficam comigo anos, graças a Deus. Marcos era engenheiro, engenheiro agrimensor, já bombava com medição, começou a bombar com todo o resto. Tinha uma advogada ali, Cibele, a advogada era Adriana, também começou a bombar com a série e Cibele, que era arquiteta, salvo engano, e começou a trabalhar com todos esses procedimentos, tá bom? Então, dedicação é fundamental. Venha se você quer estar no ecossistema que vai te impulsionar, se você quer estudar, se você quer bons parceiros, se você quer ganhar dinheiro no mercado que mais cresce no país. Vamos agora para os entregáveis. Eu me comprometi esse ano, e o que eu vou falar para vocês, eu sou uma pessoa de palavra. Eu não volto atrás. Não haverá mais vitalício a partir de 2026. Esse é o último ano em que eu faço vitalício. Então, se você quer poder ter acesso à plataforma existente do curso hoje, que é essa plataforma que eu mostrei para vocês, com essas 70 horas de aulas, em 10 módulos, com mais de 50 aulas, com toda a trilha, a hora é agora. Esse ano, nessa oferta de hoje, a gente vai abrir o último acesso vitalício ao curso gravado da formação Regulariza Rural. Você comprou o curso, e preste atenção, cuidado com golpe. Se chegou alguma mensagem para você aí agora de curso, é golpe, não caia. O link eu vou soltar aqui hoje para você ao final e lá no grupo VIP de WhatsApp que você tá e lá no meu Instagram. Teve alguma dúvida? Manda no Instagram antes de clicar no link, que eu tô lá hoje e amanhã o dia todo respondendo vocês, tá bom? Mas vamos lá. Acesso vitalício. O que é o acesso vitalício? A plataforma que hoje existe, que é essa plataforma que eu mostrei para vocês, dos 5 pilares, pilar imobiliário com todas aquelas aulas, pilar fiscal, pilar ambiental, pilar cadastral e pilar estratégico, ela é sua vitalícia. Você vai poder entrar, acessar quantas vezes, não vai ser só por um ano, ela é sua vitalícia. A plataforma, hoje, esse acesso, a gente vende o curso a partir de 2026, como não vai ter mais o vitalício, o preço do curso, vou dar o preço para vocês entenderem a oferta que a gente está fazendo. Inacreditável. O preço do curso hoje custa R$ 2.997. Então, mesmo que você esteja começando do zero, a gente vai te dar todo o passo a passo, com todos os pilares, com todas as aulas. Vitalício. Além disso, você vai levar todo o meu acervo, do meu escritório, que foi construído com anos de trabalho, com todos os modelos de documentos para tudo isso que eu mencionei para vocês ali naqueles protocolos de honorários todos. Procedimentos extrajudiciais de regularização, procedimentos administrativos, contratos, tudo isso vocês vão ter acesso. Priscila, é vitalício? É. Esses modelos de documentos, o acesso também é vitalício. Isso hoje eu vendo separado. Quanto que isso custa hoje separado? R$ 497.
Tudo isso que eu estou falando está na sua oferta, por um valor que vocês não vão acreditar. Além do acesso vitalício ao curso gravado, além de todos os modelos de documentos, o que eu percebi? E aqui eu estou abrindo o meu coração. Eu sou professora. O meu compromisso é que você aprenda e você ganhe dinheiro trabalhando dignamente. Não acredita em promessas falsas. Vai ganhar 100 mil, vai ganhar 200 mil. Óbvio, se você trabalhar muito, tiver bons clientes, você pode fazer essa grana? Pode, mas vai depender de você, do seu comprometimento, da sua assiduidade com as aulas, da sua determinação, de você aplicar aquilo que a gente vai ensinar. Mas eu percebi que os alunos, muitas vezes, quando não tem um prazo para assistir às aulas, e vocês vão me entender, quero que vocês coloquem no chat para mim, tá? Vocês vão me entender. Eles acabam postergando. Ah, eu não vou assistir hoje, porque hoje vai ter para sempre. Ah, eu não vou assistir semana que vem. Isso é normal do ser humano, tá? Isso é normal. Então, o que eu fiz? Para que isso não aconteça com você, porque o meu compromisso é com a sua transformação. Vamos dar para esse grupo dessa Black Friday encontros ao vivo em 2026. Uma aula ao vivo por mês de 1, 2, 3 horas, quantas horas for necessário para a gente esgotar temas. Quais são esses temas? Sempre temas que interessem aos alunos. Então, nesse ano de 2025, quem comprou o Vitalício comigo em 2024, quais foram as aulas que eles tiveram em 2025? E por que eu estou repetindo isso? Porque foi muito eficaz. Quando a gente tem um encontro ao vivo, os alunos se conhecem, abre a câmera, os alunos tiram dúvidas, você sente que você está evoluindo. E nos encontros ao vivo, a gente traz temas de interesse de vocês. Então agora, por exemplo, a gente teve aula recentemente de Lei Geral de Licenciamento Ambiental, desapropriação de imóveis rurais, tudo isso foi aula, encontro ao vivo, para quem já tinha o curso gravado. A gente vai ter aula de crédito de carbono, a gente quer fazer aula ali sobre temas atrelados, podemos fazer uma aula sobre georreferenciamento, crédito rural, que alguém botou, mais uma aula de crédito rural, que alguém botou aqui bem colocou aqui no chat do YouTube, tá? Então, é um vitalício e vamos ter esses encontros ao vivo ao longo de 2026. Para quê? Para que a gente possa se manter firme nos estudos. E o que eu percebo? Os alunos que assistem às aulas ao vivo, sempre à noite, 7, 8 horas e vai ali até 9, 9 e meia, 10 horas, depende do tema, tá, turma? Ponto importante, o encontro ao vivo, se você não conseguiu assistir porque você estava com alguma questão, não tem problema. No dia seguinte, o encontro ao vivo, ele sobe para a plataforma. Esses encontros ao vivo, a gente vende, se eu fosse vendê-los separado, eles custariam R$ 997. É cerca, meus amigos, R$ 90 por aula, tá? Então, para vocês entenderem a dimensão da oferta que a gente está fazendo aqui. Outro ponto entregável nessa Black Friday, 1 ano de grupo de WhatsApp. 1 ano de grupo de WhatsApp. Por que o grupo de WhatsApp? Na maioria dos cursos que vocês vão ver por aí de Black Friday, você vai entrar lá numa comunidade que fica ou lá no Facebook. Meu amigo, no WhatsApp não tem botou a dúvida, todos os alunos começam a contribuir, responder, trazer informação, o tutor da turma também responde, quando eu vejo que o aluno respondeu certo, eu não respondo, quando eu vejo que alguém não respondeu, eu respondo. Então, assim, o grupo é um ecossistema, o grupo de WhatsApp, para mim, é o que há, depois das aulas, de mais valioso, porque é o que vai te manter firme estudando, é o que te vai fazer dar aquela sensação de pertencimento, eu não tô sozinho, tô com uma galera que é colaborativa, que vai vibrar quando eu conseguir me dar bem, que é como a gente vibrou com a nossa colega hoje, que conseguiu lá vencer um problema de sobreposição, que foi até judicial, que ainda é mais difícil. Então, meus amigos, no WhatsApp, a gente já tem, porque o que acontece? Eu vou juntar a galera que vai comprar hoje com os alunos. A gente fez uma oferta para os alunos. Pra você ter noção como é bom, a gente está com quase 160 alunos que migraram para o Vitalício, tá?
que tinham comprado, isso foi oferecido para a última turma, que tinham comprado um ano e migraram para o vitalício. Então já tem, essa galera está num grupo esperando vocês chegarem. Vocês vão chegar agora e a gente vai juntar esse grupo numa comunidade de WhatsApp, num grupo de WhatsApp. Então esse grupo de WhatsApp ele vai ser um fervo. Tem uma dúvida, bota ali. Saiu uma notícia de jornal importante do tema, bota ali. Tá aí com alguma questão, vai fazer uma live importante, bota ali, tá bom, turma? Então, esse grupo de WhatsApp, hoje, você vê pessoas que montam essas comunidades, 997 seria o preço desse grupo de WhatsApp. Perguntaram para mim, Priscila, captação de clientes. A gente tem uma imersão, meus amigos, que você já vai acessar automaticamente quando você entra, só sobre captação de clientes. Como capta cliente no digital? No ambiente rural, a captação de clientes também se dá muito em feiras do agro, junto a sindicatos rurais, cooperativas. Então, a gente tem uma imersão só para te ajudar na captação. Mas você quer saber qual que é a melhor captação que você pode ter na tua vida? É fazer um bom serviço. Você fazendo um bom serviço, teu cliente vai te indicar para o vizinho, que vai te indicar para outro, que vai te indicar para outro. Agora, como estamos na era das redes sociais, a gente também ensina a captar cliente nas redes sociais, porque aí potencializa, você escala, é absurdo. Veja o meu caso, eu comecei há 1 ano e meio atrás com 0 seguidores. Hoje a gente está com a rede social de 150 mil seguidores, muitas pessoas viram clientes ali. E a gente também fala muito que o teu cliente está dentro da própria formação. Porque o teu parceiro, que está ali no grupo, quem está ali no grupo, outro aluno, pode ser teu parceiro, então ele pode trazer cliente para você, tá? Então, essa imersão, a gente vende ela separado, custa R$ 497. E perguntaram sobre atualização, tá? Estão perguntando, Júlia perguntou, atualização, tem certificado? Vou falar. Como é que funciona a nossa atualização? Ao longo do ano, vocês vão ter 1 ano de atualização. Ao longo do ano de 2026, a gente faz 2 imersões. Uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Em um único momento, e a gente também vai atualizando durante o curso, tá? Nessas aulas mensais. Mas vocês vão ter em um único lugar, uma única imersão com tudo que atualizou do rural. Então, esse ano a gente fez a imersão Atualiza Rural, que foi um sucesso. E a gente falou de mudança no provimento 195 do CNJ, diversos projetos de lei, questão do georreferenciamento, falamos sobre mudanças no CIGEF, no INCRA. Então, a gente fez em um momento uma imersão zona para todo mundo conseguir ali se atualizar, tá? Então, tem atualização, ela é de 1 ano, tá bem, Júlia? Entendeu? Por quê? Porque você precisa estar atualizado, especialmente nesse ano que vai ser o ano de 2026, que é o ano que vocês vão estar assistindo mais aula, que vocês vão estar ali mais no calor do aprendizado, tá? Precificação. Isso aqui é algo novo, não tinha antes. Muitos alunos trazem dúvida. Professora, como é que eu precifico? O cliente chega a não sei precificar. Não sei quanto é que custa, então a gente vai fazer um workshop de precificação. O que é isso, Priscila? A gente vai botar todo mundo, vai pegar um Zoom, no final de semana, um sábado, vai botar todo mundo numa sala de aula para a gente falar sobre precificação. E aí eu vou abrir para os alunos. Aí no Paraná, fulano, quanto é que vocês cobram no cadastro? Aí na Bahia, ciclano, quanto é que você cobra no cadastro? Paula, aí no Rio Grande do Sul, quanto é que vocês cobram no uso capião? Para quê? Para que vocês tenham a noção dos valores, porque eles variam, meus amigos, com o estado, com o tamanho do imóvel, com complexidade. Mas a gente vai dar para o aluno, nesse workshop, um caminho para você ter segurança na hora de precificar o seu trabalho, tá bom? Esse workshop de gestão, ele custa R$ 497, tá? E temos agora a nossa novidade para o ano de 2026. E vocês que estão aqui nessa live de hoje vão poder usufruir. Quem comprar na live de hoje vai ter essa novidade, que é a Aurora Inteligência Artificial. Criamos uma inteligência artificial que é a mente do nosso método, com tudo que a gente ensina na formação Regulariza Rural. Então, vai ter lá na Aurora. A Aurora está na plataforma, você entra na plataforma, eu vou mostrar para vocês agora. Você abre a Aurora é o chat GPT. Então, você vai poder ali, a gente fez uma Aurora para imobiliário, uma Aurora para fiscal, uma Aurora para ambiental, uma Aurora para cadastros. Aí você está com a dúvida. Agora, as dúvidas têm que ser pertinentes aos temas que a gente ensina, né? Não adianta você ir perguntar para a Aurora
sobre, sei lá, como fazer uma planta de arquitetura de um imóvel urbano, que ela não vai saber te responder. Então tem que ter correlação com as coisas que estão lá na mente do nosso método, com aquilo que a gente ensina. Agora a Aurora ela tem por objetivo tirar dúvidas, ajudar vocês na elaboração de documentos. Então, tudo isso vocês vão ter. A Aurora ela vai ser vendida no próximo ano. Quem entrar hoje vai levar a Aurora de graça. A Aurora vai custar R$ 997, que é o valor que as inteligências cursos têm cobrado aí pelas inteligências artificiais. Então veja, e ainda, preparem-se meus amigos, ainda daremos de bônus hoje os 5 primeiros que se inscreverem no Vitalício da Formação Regulariza Rural vão levar o Vadmecum do Agro e os 10 primeiros inscritos vão ter uma consultoria individual comigo, em que a gente vai entender a sua situação, vai traçar juntos ali um plano de ação para você começar a trabalhar com as demandas, ou se você já trabalha como escalar e crescer, ok? É uma consultoria de carreira e posicionamento, tá bom? Então, meus amigos, vamos lá. Tudo isso, ó. Curso da Formação Regulariza Rural 2997, acervo com 60 modelos de documentos, 12 encontros ao vivo, comunidade com ano grupo de WhatsApp, imersão de captação, imersão de atualização, imersão de precificação, Aurora, tudo isso hoje, pelo preço, se eu vendesse individual, custaria R$ 7.976. Só que hoje, para você que está aqui, que ficou até o final, guerreiro, que quer transformar a sua vida, que quer sair do profissional Nutella, virar um profissional raiz, que tem o conhecimento 360 e que vai poder aí prestar um atendimento, um serviço de qualidade para o proprietário rural, tudo isso hoje na nossa última Black Friday Vitalício. Eu sou uma pessoa de palavra. Ano que vem não vai ter mais Vitalício. Esse é o último ano em que eu faço Vitalício. Ano que vem na Black Friday a gente vai oferecer outra coisa. Não vai ter mais Vitalício. Tudo isso por apenas, para quem está aqui na live, para quem ficou até o final, 12 vezes de 154 ou 1.497 à vista. Esse valor você paga 3 vezes esse valor com apenas um dos procedimentos que a gente ensina. Eu te garanto que se em 3 meses, preste atenção, vou te dar uma garantia agora aqui que nem estava aqui, mas eu vou te dar agora. Você vai ter 7 dias de garantia e vou te dar mais uma garantia. Se em 3 meses você tendo aplicado, estudado tudo que a gente ensinou, inclusive captação de clientes, você comprovar que você não conseguiu fazer esse valor aqui, a gente devolve o seu dinheiro. Porque o método que a gente criou, ele é tão transformador que eu não tenho o menor problema em te dar essa garantia. Agora, eu quero você que sabe que vai estudar, que quer dar o próximo passo, que não tem medo de trabalho, entendeu? Se for para vir, para comprar curso, para não assistir, nem venha, meus amigos, que eu só quero aqui na família Regulariza Rural quem está focado em ganhar dinheiro, em transformar a vida do produtor rural, em transformar a vida da sua família, tá bom? Então aqui estão oficialmente abertas as vagas para a formação Regulariza Rural no nosso último curso vitalício da formação, para que você possa transformar não só a sua carreira, como também a vida do proprietário e do produtor rural. Vamos lá, agora calma. Calma, temos quantas pessoas, produção? 282. Agora calma que eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar, tá? Aqui tá a câmera do celular. A produção vai colocar agora aqui no chat, já tá lá? E pode botar. Vai mandar o link, pode botar o link, ó. Bota vários, produção. Isso, bota vários. Esse link não tem erro. Comprando esse link não tem golpe, meus amigos. Se chegar a mensagenzinha para você, cai fora. O link é esse, tá aí. É só você clicar. Ah, Priscila, eu tô no celular. Não tem problema, fica tranquilo. A gente vai colocar também lá no grupo VIP de WhatsApp, que foi o grupo que eu mandei todas as mensagens em vídeo, avisando. Aquele grupo é nosso também, é confiável, tá? Tem meu celular lá, tudo certinho, ok? Vamos juntos, eu quero você comigo, eu quero transformar a sua vida. Essa é uma oportunidade única, esse é um curso com tudo que a gente oferece, que custa tranquilamente R$7.000 e hoje à vista você está levando por menos de R$1.500, meus amigos.
12 vezes de 154 é um jantar por mês que você deixa de fazer. Fora. Aí você tem que decidir. Você tá afim de prosperar? Você tá focado em crescer profissionalmente? Você tem que decidir. Se você tá afim, tá focado, faça o investimento que você não vai se arrepender. Se em 3 meses você não tiver um retorno dessa grana que você investiu, eu te dou o seu dinheiro de volta, porque o meu compromisso é com a sua transformação.